Olá, tudo bom com você? Como eu sempre digo, olha nós aqui de novo. Sempre com a mesma concentração e com a mesma disciplina para fazer o trabalho com toda a seriedade que ele merece. Hoje eu vou começar a trabalhar com você o tema clima. Eu vou apresentar mais à frente, não nesta aula, não nesse primeiro momento, mas eu vou apresentar para você os macroclimas do planeta. Eu não só vou apresentar os macroclimas, como eu vou apresentar as características de cada um deles. Eu quero, então, que você acompanhe toda a minha conversa com muita atenção, porque, ao final dela, eu quero que você compreenda por que o clima equatorial, por exemplo, apresenta-se na condição de quente e úmido. Muitas vezes, quando nós não temos a preocupação de buscar a compreensão do porquê do clima equatorial ser quente e úmido, a gente se limita a memorizar as características. Isso não é atraente, isso não é interessante. Da mesma forma, eu vou aqui apresentar alguns elementos que vão dar possibilidade a você de entender por que o clima polar é frio e é seco. Do mesmo jeito, a gente vai oferecer os elementos que também permitam a você compreender por que o clima desértico, que você pode chamar também de clima árido, apresenta-se na condição de seco. É um clima que apresenta baixa umidade atmosférica. Eu aqui, nesse momento inicial da minha conversa, citei 3 climas, citei o equatorial, citei o polar e citei o desértico, que são alguns dos macroclimas globais, mas além desses 3, existem alguns outros. Existem mais 8 macroclimas, na verdade. Nós vamos tratar, não esqueça, dos macroclimas que existem na superfície da Terra. Por que eu digo isso? Porque quando você vai estudar realidades mais localizadas, ou quando você vai estudar a realidade climática de áreas geográficas bem mais reduzidas, você encontra variações desses tipos de climas. Você tem, por exemplo, na zona tropical, uma variação de climas. Da mesma forma, quando você vai para a zona temperada, no clima temperado, por exemplo, você consegue encontrar variações. Mas esse trabalho, obviamente, que é muito detalhado e a gente não vai fazer isso agora, tá? Repetindo, eu estou aqui apenas apresentando para você o que é que nós vamos fazer durante algumas aulas. Nessa aula de hoje, eu, na verdade, vou apresentar para você o conceito de tempo atmosférico, eu vou apresentar o conceito de clima, e eu faço questão de começar apresentando os conceitos até para mostrar a diferença conceitual que há entre tempo atmosférico e clima, já que muitas pessoas fazem confusão. Depois disso, nós vamos mostrar quais são os fatores que interferem no clima, ou seja, eu vou mostrar para você como é que a latitude, por exemplo, explica as condições climáticas. Da mesma forma, eu vou apresentar a influência da altitude. Como é que a altitude interfere no clima? De que forma? Do mesmo jeito, as massas de ar. Da mesma forma, a gente vai fazer com a maritimidade. E da mesma forma, a gente vai fazer com a continentalidade. Esse trabalho nós vamos começar a partir de agora, tá? Nós vamos... Deixa eu aqui cronometrar o nosso tempo. A gente vai monitorar o tempo para não fazer uma aula muito longa. Embora, às vezes, a conversa acabe se estendendo e a gente chegue aí perto dos 35, 40 minutos, tem sido assim as nossas aulas. Pois bem, então vamos ver, vamos começar apresentando esses conceitos que eu disse que vou apresentar para vocês. Só um minutinho, tá? Para a gente começar. Como eu sempre faço, apresentando os slides para que a gente não perca a direção do nosso percurso. É sempre assim que eu digo. Então, o professor que acompanha você, como eu sempre digo com muita seriedade, sou eu, Pedro Everton, e nessa aula de hoje nós vamos começar apresentando os conceitos de tempo atmosférico e de clima, para depois, como eu mesmo disse ainda há pouco,
nós apresentarmos os fatores do clima e nessa aula de hoje eu vou me limitar apenas a trabalhar a latitude. Ou seja, eu vou lembrar com você o conceito de latitude, que é um fator climático, é um dos 5, e depois de apresentar o conceito, nós vamos mostrar como é que a latitude interfere no clima. Eu já vou adiantar que eu digo sempre o seguinte para quem me acompanha, para os meus alunos. Existem alguns fatores que interferem no clima. E todos eles têm o seu significado, todos eles desempenham um papel para explicar as condições climáticas de um determinado local. Mas, entre todos os fatores climáticos, aquele que tem um peso decisivo é a latitude, ou dizendo de outro modo, se você compreender como é que a latitude interfere no clima, você entendeu praticamente tudo de clima. E aí não é necessário, como eu disse no começo da minha conversa, não é necessário se esforçar para memorizar as características do clima. Mas isso daqui a pouquinho. A gente vai começar apresentando o conceito de tempo atmosférico. Eu disse no começo da minha conversa que tempo atmosférico, conceitualmente, é coisa distinta de clima. Eu vou começar apresentando essa diferença, os conceitos de tempo atmosférico e clima, e, naturalmente, à medida que eu apresento os conceitos, eu apresento a diferença. E vou fazer isso porque é muito comum ouvir as pessoas pronunciando frases que claramente expressam a confusão que se faz entre tempo atmosférico e clima. E se você faz essa confusão, ou se você até ver essa aula fazia essa confusão, depois dessa aula você não fará mais. Você usará corretamente os conceitos tempo atmosférico e clima atmosférico, ou você pronunciará frases que não expressem a confusão entre tempo atmosférico e clima. Está aqui o primeiro conceito, é o conceito de tempo atmosférico. O tempo atmosférico é a combinação passageira dos elementos do clima. O tempo atmosférico sofre alteração, o tempo atmosférico sofre variação. E voltando para o que eu dizia, as pessoas confundem. Talvez você já tenha usado essa frase, se não usou, talvez você tenha ouvido. Algumas pessoas dizem, o clima hoje está quente, o clima hoje está agradável, o clima hoje está chuvoso, o clima hoje está ensolarado. As pessoas fazem muita confusão usando a palavra clima em lugar de tempo atmosférico. As pessoas que usam essas expressões estão equivocadas. Não se pode dizer o clima hoje está quente, ou o clima hoje está seco, ou o clima hoje está agradável, ou o clima hoje está ensolarado. Na verdade, nós devemos usar a expressão tempo atmosférico. Isso porque o tempo atmosférico, eu acabei de dizer, é a combinação passageira dos elementos do clima. O tempo atmosférico sofre variação em função das condições dos elementos do clima, que eu digo já para você quais são esses elementos. O tempo atmosférico, portanto, sofre variação, sofre alteração, e sofre alteração permanentemente. Já o clima não, e é somente o início da conversa, talvez esteja ainda obscuro para você, mas vai clarear, você vai compreender com muita transparência o que é tempo atmosférico e o que é clima. Então, ao invés de se dizer o clima hoje está quente, o correto é dizer o tempo atmosférico hoje está quente. O tempo atmosférico hoje está chuvoso. O tempo atmosférico hoje está ensolarado. E volto já para seguir a conversa sobre isso, tá? Para dizer por que é que a gente deve usar tempo atmosférico em lugar de clima. Eu acabei de dizer que o tempo atmosférico é a combinação passageira dos elementos do clima. E quais são esses elementos do clima? São 3, estão eles aqui, ó. Nós temos a temperatura atmosférica, e aí lembre-se que a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. E essa atmosfera tem camadas. Nós aqui vamos limitar a nossa conversa
à camada mais próxima da superfície da Terra, que é chamada de troposfera. É na troposfera que acontecem os chamados fenômenos meteorológicos ou os fenômenos climáticos. Quando eu falo, então, aqui de temperatura atmosférica, eu, na verdade, estou falando da temperatura na troposfera. Da mesma forma, eu me refiro à umidade atmosférica como outro elemento do clima, associando a umidade atmosférica à troposfera. Da mesma forma, a pressão atmosférica, ou seja, a atmosfera, que é essa camada de gases, tem a capacidade de guardar calor. Aí nós falamos de temperatura da atmosfera, essa é uma função dessa camada gasosa. Uma outra função, entre muitas, claro, né? A atmosfera assume várias funções, desempenha muitos papéis. Um papel, então, repetindo, é guardar calor. Se a quantidade de calor guardada é maior, a temperatura, obviamente, se eleva. Se a atmosfera guarda uma quantidade de calor menor, a temperatura apresenta redução. É o que eu estou chamando aqui de variação da temperatura. Se a temperatura sofre variação, aumentando ou reduzindo, obviamente, isso diz que o tempo atmosférico sofre variação. Isso por quê? Um dia em que a precipitação ou em que a chuva preencha todo o tempo do dia. Mas isso não quer dizer que as chuvas sejam ininterruptas. É exatamente isso que a gente deve compreender como o tempo como um fenômeno instável, sofre alteração, e repito, alteração permanente. Isso é o que é tempo atmosférico. Agora, é claro que a gente não pode compreender o clima sem o tempo, ou dizendo de outro jeito. O clima é, na verdade, o produto das condições do tempo. Por mais que eu tenha dito no começo da minha conversa que o tempo atmosférico e o clima conceitualmente são coisas distintas, não se pode compreender o clima sem que antes se faça o estudo das condições do tempo atmosférico. No começo da minha conversa, eu citei o clima equatorial, e esse clima equatorial apresenta duas características fundamentais. É um clima quente e é um clima úmido. Só foi possível diagnosticar essas condições do clima quente e úmido como consequência de um estudo minucioso e detalhado das condições do tempo atmosférico. E é exatamente por isso que eu apresento esse conceito aqui para você, olha. O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Se o tempo atmosférico sofre variação, como eu tenho insistido, o clima não. O clima equatorial é quente e úmido, mesmo que haja variação da temperatura. E a temperatura varia. Claro que o clima equatorial apresenta temperaturas elevadas. Mesmo sendo temperaturas elevadas, as temperaturas sofrem variação. A temperatura fica maior e fica menor. Da mesma forma, é um clima úmido, mas os níveis de umidade também sofrem alteração. O clima equatorial, portanto, é quente e úmido. Agora, o tempo atmosférico sofre alteração. Uma outra informação preciosa e que a gente precisa guardar com muito carinho é a seguinte. Quando eu afirmo para você que o clima equatorial é quente e é úmido, é porque para se chegar a esse diagnóstico foi necessário estudar o tempo atmosférico. Esse estudo foi feito para se definir todos os climas que existem no mundo, para definir, para nomear e para caracterizar. Esse estudo já foi feito. Agora, para simplificar a conversa e a sua compreensão, vamos entender assim. E uma outra coisa, o estudo para se definir os climas, para se identificar, para se nomear, para se caracterizar, já foi feito e foi necessário um tempo muito longo. Mais à frente, eu trago essa informação para você. Ó. No mínimo, 30 anos para se definir o clima de um local. Durante todo esse tempo, você estuda o tempo atmosférico.
como eu dizia, para simplificar e para que você compreenda com mais clareza o que eu quero dizer. Durante o nosso calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, onde nós moramos, nós notamos que a grande parte do ano, que é a zona tropical, estamos em Itabaiana, Sergipe, durante a grande parte do ano, a temperatura é muito alta. Nos meses de inverno, a temperatura até que sofre queda, embora ainda permaneça alta, já que estamos na zona tropical. Como predominam as temperaturas elevadas durante o ano, o nosso clima é considerado clima quente. Compreende? Na zona litoral do nosso estado, os níveis de precipitação são elevados e ocorrem durante boa parte do ano. Como na zona litoral as chuvas ocorrem durante boa parte do ano, se diz então que no litoral sergipano, além de quente, o clima é úmido. Repetindo, quando eu digo que o clima do nosso estado é quente, não é que faz calor e a mesma temperatura todos os dias. Existem dias nos quais se verifica a queda da temperatura. Claro que uma queda discreta, mas uma queda. Predominam, portanto, dias quentes. Predominam, portanto, dias úmidos na parte litorânea. No trecho onde moramos, que é o agreste, nós notamos que as chuvas se concentram nos meses de inverno. Ocorrem no outono e ocorrem também no inverno. Mas a grande parte do ano é marcada pela presença ou pela ocorrência de dias estiados. Porque nós estamos numa área de transição da zona da mata ou do litoral sergipano para o sertão. E o sertão sergipano, você sabe que é uma área caracterizada por baixos níveis de precipitação. Voltando para cá, então, eu comecei dando o exemplo do clima equatorial. Ele é quente e ele é úmido. Isso porque, durante a grande parte do ano, ou a maior parte dos dias do ano, marcada pelas altas temperaturas. E é um clima úmido porque, durante a maior parte do ano, durante a grande parte dos dias do ano, ocorre precipitação. Então, esse clima é úmido. O clima desértico, aproveitando aqui para dizer que a principal característica do deserto, que você pode chamar também de ambiente árido, é a escassez de água, é a baixa precipitação. Quando nós, então, dizemos que o clima desértico é seco, é porque quase que rotineiramente, habitualmente, as chuvas não ocorrem. Por isso é um clima seco, mas o tempo sofre variação, mesmo que raramente ocorram as precipitações. Eu aí trouxe apenas 2 exemplos para você compreender o início da minha conversa e notar que o clima ou seja, o clima não sofre alteração, e quando eu digo o clima o equatorial é quente e é úmido. O clima polar é frio e é seco. O clima tropical é quente e é úmido. O clima desértico da zona tropical é quente e é seco. Por isso, eu digo que o clima é. Agora, nesses ambientes climáticos, você tem o tempo atmosférico que sofre variação. Mas, como disse, e aqui repito, insisto, se predomina o tempo quente e se predomina o tempo úmido, o clima daquela área vai ser definido como quente e úmido. Se predominam temperaturas baixas e baixa umidade atmosférica num determinado local, como a zona polar, por exemplo, você tem o clima como sendo frio e seco. Tudo bem, gente? Espero que você tenha acompanhado a minha conversa até aqui. Já estamos aqui com mais de 18 minutos no meu cronômetro e eu comecei a monitorar o tempo um pouco depois do início da minha conversa, mas vamos seguir um pouco mais, né? Não deu para cansar ainda não. Olha só, eu aqui apresentei o conceito de tempo atmosférico e o conceito de clima, espero que tenha ficado claro, como eu disse.
E eu preciso trazer uma outra informação. Qual é essa outra informação? Sempre que nós vamos estudar clima, nós vamos ter que nos apropriar de duas características do clima. Característica relacionada à temperatura e característica relacionada à umidade. Não se diz ou não é necessário que se compreenda outra coisa que não sejam essas duas, até porque é a reunião desses dois elementos que formam ou que compõem o clima. Sendo mais claro, o clima se reduz à temperatura e à umidade. Há um conceito que se emprega muito quando se estuda climas, que é amplitude térmica. Mas amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a maior e a menor temperatura, ou seja, não tem para onde correr. Vamos estudar clima? Vamos. O que é que vamos fazer? Nós vamos verificar como é que se apresenta a temperatura e nós vamos verificar como é que se apresenta a umidade. Nada além disso. E por mais que eu tenha dito a você que existem alguns fatores que interferem no clima, que são esses aqui, ó, a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade e as massas de ar. Por mais que nós tenhamos esses fatores, aquele que é decisivo para a sua compreensão das condições de temperatura e umidade do clima é esse aqui, ó. Eu vou repetir e vou insistir. Se você acompanhar a minha conversa com muito cuidado e com muito carinho, nós agora vamos tratar disso, da latitude, e você vai notar que, compreendendo a latitude, a interferência dela no clima, você entendeu praticamente tudo de clima. Eu digo praticamente tudo porque a altitude interfere, da mesma forma a maritimidade, a continentalidade, mas é uma interferência menos acentuada, é uma interferência, vamos dizer assim, mais localizada, tá? Aqui eu trouxe uma imagem do globo terrestre. Eu vou já aproveitar para dizer que a gente vai mostrar a influência da latitude, mas na verdade a influência da esfericidade do planeta Terra. O planeta Terra tem formato esférico e, por conta disso, a insolação é desigual na superfície da Terra. E você sabe muito bem, porque aprendeu no seu ensino fundamental, que, como produto do formato esférico, essa parte central aqui da Terra, onde está a linha do Equador, fica mais próxima do Sol, por isso é mais iluminada. A maior temperatura, portanto, ou as maiores temperaturas estão exatamente aqui, ó, na chamada latitude 0 grau. Na próxima página, eu trago o conceito de latitude para você. E lá eu digo que latitude, e esse é um conceito que você já se apropriou dele no ensino fundamental, e nós já tratamos dele aqui durante esse ano letivo, a latitude é a distância em graus de um lugar qualquer da superfície da Terra em relação à linha do Equador, e você deve se recordar disso. Lembrando que a latitude varia de 0, que é a linha do Equador, até 90 graus, que é o extremo norte do planeta Terra aqui, ó. Para cá, a mesma coisa, 0 grau, a linha do Equador, até 90 graus, que é esse último paralelo aqui. Lembrando que as linhas que medem a latitude são chamadas de paralelos, não esqueça disso. Nós vamos ter o paralelo 0 grau, que é a linha do Equador, e nós vamos ter a latitude ou o paralelo 1 grau ao norte, 2 graus ao norte, 3 graus, até 90 graus ao norte. A mesma coisa aqui, 1 grau ao sul, 2 graus ao sul, até 90 graus ao sul. São essas linhas que medem a latitude. E, repito, a latitude é a distância em relação à linha do Equador, a distância de qualquer lugar. A distância da sua residência em relação à linha do Equador, a distância da sua cidade em relação à linha do Equador, a distância de uma serra em relação à mesma linha do Equador. Ou seja, todo elemento presente na superfície da Terra tem coordenadas geográficas que são o resultado da combinação da latitude e da longitude de um lugar qualquer. Só que aqui nós não vamos inserir a longitude, porque não, é um fator que não interfere no clima. Eu lembrei dela porque
me veio aqui à cabeça agora as coordenadas geográficas. Mas voltando cá, vamos concentrar a nossa conversa naquilo que interessa, as latitudes. Então, aqui, ó, nós temos a latitude 0 grau, que é a linha do Equador, temos a latitude 23 graus, 27 minutos, que é o Trópico de Câncer, temos aqui a latitude 23 graus, 27 minutos, que é o Trópico de Capricórnio, a latitude 66 graus, 33 minutos, que é o Círculo Polar Antártico, e aqui nós temos um outro paralelo, que mede a latitude 66 graus e 33 minutos. É o Círculo Polar Ártico. Essas linhas limitam essa linha aqui, ó, o Trópico de Câncer, e essa outra linha aqui, Trópico de Capricórnio, limitam a zona que nós chamamos de zona tropical da Terra, ou zona intertropical. Entre os trópicos de Câncer, aqui ao norte, Capricórnio lá ao sul, mas aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, você tem a zona temperada norte. Aqui você tem a chamada zona temperada sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Entre o Círculo Polar Antártico e o paralelo 90 graus ao sul, nós temos a zona polar sul, ou zona glacial sul. E aqui nós temos, entre o paralelo de nome Círculo Polar Ártico e o paralelo 90 graus aqui ao norte, nós temos a zona polar norte ou a zona glacial norte. Considerando as latitudes que estão aqui, por convenção, se definiu o seguinte, por convenção, ou seja, por aceitação internacional, foi aceitado o seguinte, aceitou-se o seguinte, 0 e 23 são os menores números, por isso, de 23 aqui, ó, até o 23 aqui, você tem as menores latitudes, ou seja, os menores números, 0 e 23. Essa, portanto, é a zona de baixa latitude. Essa área daqui, ó, dos 66 graus aos 90 graus, são os maiores números, por isso, as maiores latitudes. Aqui a mesma coisa, 66 graus a 90 graus. Aqui você tem as maiores latitudes, os maiores números. E aqui você tem os números médios, as latitudes médias. As latitudes médias, que são as latitudes situadas entre 23 ao norte e 66 ao norte, e 23 ao sul, 23 graus ao sul e 66 graus ao sul. Nós temos, então, altas latitudes representadas em azul, as médias latitudes representadas em verde e as baixas latitudes representadas aqui na cor laranja. Lembrando que a baixa latitude é a zona tropical, as médias latitudes correspondem à zona temperada norte e à zona temperada sul, e as altas latitudes correspondem às zonas polares ou zonas glaciais. Você pode até achar que se perdeu na conversa, mas não. Tenha calma para entender. Eu comecei tratando, quando eu apresentei essa figura para você, do formato esférico da Terra. Se a Terra possui formato esférico, a luminosidade aqui, obviamente que é maior do que aqui. Ou, de um outro jeito, eu posso dizer, quando você se desloca para cá, ó, por conta desse formato esférico, a insolação vai diminuindo. Por isso, para cá, a temperatura diminui. A mesma coisa para cá acontece, ó. Saindo daqui, da linha do Equador, para o paralelo 90 graus ao sul, como produto desse formato esférico da Terra, a luminosidade vai reduzindo, a temperatura, portanto, vai caindo. Se eu, então, saio da linha do Equador para o Polo Norte, a temperatura cai. Se eu saio da linha do Equador para o Polo Sul, a temperatura também cai. E aí você note, olha para cá, ó,
0 grau é a menor latitude. Você deve notar essa relação. Na área de menor latitude, que é essa área central, a área mais próxima do Sol, por conta do formato esférico da Terra, você tem temperatura maior. Aqui, ó, tanto aqui como aqui, são áreas mais distantes do Sol, por isso recebem menor luminosidade. E não esqueça que aqui você tem o paralelo 90 graus, de novo, ó, 0 grau, a menor latitude, mais quente. 90 graus aqui e 90 graus aqui, maior latitude, temperatura menor. É esse o raciocínio que você deve considerar para entender claramente o papel da latitude. Nós, então, devemos afirmar da seguinte forma: se a latitude é baixa, 0 grau, a temperatura é alta. Se a latitude é alta, a temperatura é baixa. Essa área, então, aqui da Terra, ó, esse trecho aqui, a zona tropical, é quente. É a zona de baixa latitude. Claro que a temperatura aqui é maior do que, por exemplo, aqui, mesmo que sejam áreas que estejam situadas na faixa tropical. Compreende? Na zona tropical, você tem diferença de temperatura. Se eu tenho um trecho aqui, essa região, por exemplo, onde está aqui a setinha, que a gente está acompanhando para entender a conversa do professor. Cadê você? Essa área daqui, por exemplo, apresenta temperatura maior do que essa aqui, ó. O raciocínio é aquele: saiu da linha do Equador para o Polo Sul, a temperatura vai caindo. Na zona temperada, aqui, a temperatura é maior do que, por exemplo, aqui. Claro que eu estou falando aí de forma geral e levando em conta apenas o papel desempenhado pela latitude. Eu disse que esse é o fator que mais pesa, esse é o fator que mais interfere. E compreendendo ele, ou compreendendo como ele interfere nas condições climáticas, eu disse e repito que aí você compreendeu praticamente tudo de clima. Tudo bem, gente? Espero que você tenha me acompanhado até aqui para a gente seguir conversando. Aqui está o conceito de latitude, ó, que eu apresentei para você e que nós discutimos detalhadamente quando tratamos das coordenadas geográficas. Lá nós fizemos um esforço maior para apresentar isso daqui. E aqui eu trago uma outra informação. Voltando para aquela imagem, eu disse que entre os trópicos, você tem a chamada zona tropical, que é a parte mais quente do planeta. As pessoas costumam associar calor à seca e frio à chuva. E esse raciocínio não está correto. Esse raciocínio não segue a lógica. Por quê? Compreenda. Lembre do ciclo da água. Como é que as precipitações acontecem? O tipo mais comum de precipitação, você sabe que é a chuva. Como é que a chuva acontece? A água da superfície, por conta da ação do calor solar, evapora, vai para a atmosfera guarda essa umidade, mas há um limite. Quando a atmosfera não consegue mais guardar, não consegue mais absorver umidade, ocorre a precipitação, ou seja, a queda. Precipitar significa cair. A água, então, sai da superfície, ou seja, sai dos rios, dos oceanos, o suor humano, o suor vegetal, o suor animal. Claro que a participação aí maior é da água, né, dos rios e dos oceanos, e mais ainda dos oceanos. Essa água vai para a atmosfera na forma de vapor, a atmosfera vai acumulando essa umidade, e quando não tem mais capacidade de guardar, a umidade precipita, a umidade cai. É o que nós chamamos de precipitação. E o tipo mais comum de precipitação, você deve saber, é a precipitação chuva, é a precipitação pluvial. Embora nós tenhamos a precipitação na forma de neve e a precipitação na forma de granizo. Aproveito aqui até para dizer o seguinte: algumas pessoas dizem choveu neve. Não, não chove neve, precipita neve. Outras pessoas dizem chuva de granizo. Não há chuva de granizo, chuva é água. Precipitação na forma de chuva, que você pode chamar também de precipitação pluvial. Precipitação de chuva é uma coisa,
Precipitação de neve é outra coisa. Precipitação de granizo é outra coisa. A precipitação na forma de chuva ou a precipitação pluvial é o tipo comum de precipitação, acontece na zona tropical e nas zonas temperadas. Nas zonas temperadas ocorre precipitação na forma de neve no inverno e nas zonas polares ocorre simplesmente precipitação na forma de neve. A precipitação na forma de granizo ocorre raramente, pode ocorrer em qualquer lugar da superfície da Terra, porque para que ela aconteça, as condições da atmosfera precisam ser muito específicas. Mas não vamos tratar disso agora. Então, o que eu dizia a você, para a gente não se perder, é que algumas pessoas fazem a seguinte relação: se mais quente, mais seco; se mais frio, mais úmido. E a relação não é essa. Quando eu pedi para você lembrar do ciclo da água, é porque o ciclo da água não ocorre se não houver a participação da luz solar. Concorda? O Sol manda calor, transforma a água em vapor, que vai para a atmosfera e que depois precipita. Se o calor é mais intenso, a evapotranspiração é mais forte. A umidade atmosférica é maior. E, como consequência disso, a precipitação é maior. Aí você pode estar lembrando dos desertos quentes e me dizer o seguinte: professor, mas o Saara, o deserto do Saara, é quente e seco. Só que o Saara não é seco porque é quente. Essa é a relação que muitas pessoas fazem. O lugar é seco porque é quente, e não é. Se você não sabia, o Saara é um deserto quente, e eu disse a você já nessa conversa de hoje que a principal característica do deserto é a baixa umidade atmosférica, é a escassez de água. Você tem, por exemplo, a Patagônia, que é um deserto frio. Compreende? Deserto é lugar marcado pela baixa umidade atmosférica, baixa precipitação. Não importa se a área está na faixa tropical, se o deserto está na zona tropical, aquela de baixa latitude, é um deserto quente. Se o deserto está na zona temperada, é um deserto frio. Compreende? Então, os desertos na zona tropical, que é a zona quente, são áreas reduzidas quando você considera toda a extensão da zona tropical. Na zona tropical, existem desertos, ou seja, existem áreas secas, não são secas porque são quentes, mas o que eu quero dizer a você é que a zona tropical é úmida. Essa é a característica. Ela é quente, e pelo fato de ser quente, a evapotranspiração é mais acentuada, e como produto disso, a precipitação também é mais forte. A zona polar, ou as zonas polares, são as áreas mais frias do planeta, e são secas. Algumas pessoas que definem climas, você encontra em livros, você encontra em atlas, as zonas polares como áreas desérticas, porque são áreas de baixa umidade atmosférica. A umidade atmosférica ou a precipitação nas zonas polares é inferior a 200 milímetros de precipitação por ano. É um nível de precipitação muito baixo. E sobre isso, 200 milímetros de precipitação, 1.000 milímetros de precipitação, sobre isso a gente conversa na aula seguinte, porque eu estou aqui com o tempo já bem avançado e você está quase cansando. Mas vamos mais um pouquinho. Então, eu mostrei para você os extremos, tá? A zona tropical é quente e úmida, embora existam desertos, e as zonas polares são frias e secas. O que eu quero é que você desconstrua, se você faz essa relação, você desconstrua a relação entre calor e seca. O lugar não é seco porque é quente. Existem fatores que explicam a baixa umidade atmosférica. E nas próximas aulas, nós vamos tratar disso aqui também. Se eu voltar aqui, se eu voltar para essa imagem, essa área aqui é a área mais quente e mais úmida do planeta, excetuando os desertos, tá? E os semidesertos. Essas aqui são as zonas polares, são as mais frias e mais secas. E essas aqui, as áreas de média latitude, as áreas em verde, são áreas de médias temperaturas e médios níveis de precipitação.
Tudo bem, gente? Espero que você tenha me acompanhado. Aqui são aquelas informações que eu apresentei para vocês, ó, né, mostrando o mapa. O Trópico de Câncer e Capricórnio limitam a zona tropical ou intertropical, é área quente e úmida. Todo o clima que aparece ali é quente e todo o clima é úmido, exceto aqueles dois, o deserto e o semideserto. A principal característica desses ambientes, deserto e semideserto, é a baixa umidade atmosférica. Sobre isso eu trato com mais paciência depois, para a gente não alongar mais tanto a conversa. Na zona tropical, a amplitude térmica é baixa. Ou seja, o que é amplitude térmica? De forma rápida, depois eu retomo isso. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. 15 graus é a referência. Se a diferença entre a maior e a menor temperatura estiver abaixo de 15 graus ou menos, é baixa amplitude térmica. Se a diferença entre a maior e a menor temperatura superar os 15 graus, você disse que a amplitude térmica é elevada. A amplitude térmica nos desertos e semidesertos é alta, só que é uma amplitude térmica alta por dia. Os dias são quentes e as noites são frias, mas sobre isso também eu trato com mais paciência depois. E aqui, ó, aquilo que eu já tinha dito para você, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, são as zonas temperadas, que são áreas de média latitude, a temperada norte e a temperada sul. Os níveis de precipitação giram em torno disso aqui, ó, 1.200 milímetros por ano, isso aqui eu também retomo depois, e a temperatura, em média, na casa dos 20 a 22 graus. Essas são áreas, as zonas temperadas, e sobre isso também eu discuto com você depois com mais paciência. As zonas temperadas apresentam alta amplitude térmica por ano. Verão é muito quente, e depois explico a você o porquê disso, e inverno é muito frio. Esse contraste térmico justifica as zonas temperadas como áreas de alta amplitude térmica. E as zonas polares, para a gente finalizar, que estão aqui, ó, situadas entre os círculos polares e o paralelo 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Tudo bem, gente? Espero que você tenha me acompanhado até aqui. Fizemos uma aula longa, aqui eu tenho 41 minutos e 20 segundos, temos mais do que isso, porque eu comecei a gravar depois. Espero que você tenha resistido até o final e espero que você tenha se apropriado disso que nós tratamos na aula de hoje. Eu volto no outro momento para tratar da interferência de outros fatores no clima. E espero que a nossa conversa seja mais breve para não cansar você, tá? Muita paciência, muita paz, muita energia boa e até o nosso próximo encontro. Abraço. Tchau, tchau.